a psoríase é uma doença inflamatória que atinge especialmente a pele, com lesões no couro cabeludo, mãos, planta dos pés, mucosas e unhas. É caracterizada por vermelhidão, descamações e placas na pele. Para falar sobre essa doença, no Dia Mundial da Psoríase, nós vamos conversar agora com Gladys Lima, que é presidente dessa associação, né, de luta contra a Associação Nacional de Pacientes de Psoríase no Brasil. Bom dia, Gladys. Bom dia, Pedro Pontes. Bom dia ao programa Revista Brasil, pelo espaço, para a gente falar sobre esse importante encontro que está acontecendo a nível mundo, porque 29 de outubro é o Dia Mundial da Psoríase. E estamos aqui fazendo essa campanha, né? Tá certo. Gladys, me diz uma coisa. Essa Associação Nacional de Pacientes, né, de Psoríase, ela reúne parlamentares, médicos. Quem participa dessa associação? Na associação são os médicos, que são os nossos conselhos científicos, pacientes de psoríase, pessoas que também não sejam pacientes, né? E, na verdade, a nossa luta é por políticas públicas de atenção a esses pacientes que, infelizmente, não tem uma política. Em 2014, a OMS reconheceu a doença como uma doença crônica, incapacitante, que causa inúmeros prejuízos à vida do paciente. O que falta para nós, Pedro, realmente é política, ter uma política de saúde, ter acesso a tratamentos, a medicamentos. O papel nosso realmente é esse. Me diz uma coisa, Gladys, hoje, no Sistema Único de Saúde, no SUS, a psoríase não é tratada pelo Serviço de Saúde? Como isso é feito? Não temos uma política. Temos apenas alguns medicamentos elencados, né, para tratamento da psoríase, mas nada que tenha uma política de atenção a esses pacientes. O que falta, o que pior que tem da doença realmente é a questão do diagnóstico. Perfeito. É muito difícil o diagnóstico da psoríase? Para quem conhece é fácil, né? Com um dermatologista. Mas a população que usa o Sistema Único de Saúde, usa as unidades básicas, o médico que está lá, ele não tem essa capacitação de olhar e ter esse diagnóstico mais precoce. O que faz com isso? A psoríase só piora, porque aí, além do tratamento, além do diagnóstico incorreto, o tratamento também. Perfeito. Então, nossa maior luta é justamente essa. Perfeito. Gladys, participa dessa entrevista também a nossa âncora da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Cíntia Cruz, e certamente ela deve ter uma pergunta para você. Cíntia. Sim. Mesmo. Muito bom dia para você. Falar do começo, né? Explicar o que é a psoríase, e se a psoríase é uma doença que não tem cura. Eu gostaria que a senhora explicasse. Sim, é uma doença que não tem cura. Ela é uma doença genética. Tem muito envolvimento genético nisso, não tem cura, mas tem tratamento. Temos que desmistificar a questão do preconceito, né? Que as pessoas acham que a doença ela é contagiosa e não é. A psoríase não é só pele. Hoje é sabido que ela é uma doença sistêmica, que ela acomete todos os órgãos do corpo humano. Então veja bem que não é só estética, como muitos tinham esse conceito, né? E ela é realmente uma doença ela é uma doença que causa um impacto negativo, né, na qualidade de vida desse paciente. Ela não vai matar, simplesmente a doença não mata, mas outros agravantes como problemas de diabetes, hipertensão, os problemas cardiovasculares levam à morte. Então, há de se entender que psoríase é uma doença complexa e que precisa realmente de políticas para esse paciente, né? Doutora Gladys, eu gostaria de saber o seguinte, qual a diferença entre a psoríase, a doença inflamatória, com a artrite psoriásica? Ásica, isso. Ela é uma das consequências da psoríase.
Certo, então a artrite ela pode ser instalada a partir da psoríase. Isso, casos como a psoríase, a artrite psoriásica, ela já vem de um paciente que há muitos anos tem a doença, já grave, e pode acometer. Sim, 30% de quem tem psoríase há o desenvolvimento de artrite psoriásica, que é o que? A perda dos movimentos articulares. Perfeito. E é bem pior. Me diz uma coisa, a senhora está acompanhando a instalação dessa frente parlamentar pela psoríase e a artrite psoriásica na Câmara dos Deputados? Sim. Através de um médico parlamentar, hoje à tarde teremos a instalação da frente parlamentar pela causa da psoríase e artrite psoriásica. Então, até para reforçar cada vez mais a nossa luta por incorporação de novas tecnologias, por incorporação de medicamentos tópicos, né, que às vezes falta, medicamentos que nós tivemos agora em setembro, a inclusão de 4 medicamentos para aquela psoríase grave. Então, reforça-se as frentes parlamentares nessa luta. Perfeito. Justamente para isso, né, tornar a doença, como diz a OMS, é uma doença global séria. Perfeito. Cíntia Cruz, você tem mais uma pergunta para Gladys Lima? Tem um número de pessoas com pacientes no Brasil que sofrem dessa doença? Olha, não, temos uma estimativa. Uma estimativa, né? De 2% a 3% da população. É muito. É muito. E uma das coisas também que a gente vem buscando é ter um censo, o próprio IBGE, incluir a psoríase, né, para fazer esse levantamento, porque 3% da população mundial é muito. Então, eu acredito que... precisa desses dados também até para direcionar a campanhas, né, de prevenção, de tratamento, né? Com certeza, porque eu vou chegar no Ministério da Saúde, eu vou dizer, estima-se, não. Eu preciso levantar esses dados para ter política de atendimento a esse paciente, né? Porque vocês, como viram, a doença não é só pele, ela é uma doença sistêmica. Então, tem problemas de diabetes, além do aspecto mental, né? As pessoas têm depressão, grande parte são depressivas justamente por não poder trabalhar, a questão da pele está cometida das lesões. Ou seja, a doença afeta diretamente a autoestima do paciente, não é isso? Muito. Agora, Gladys, me diz uma coisa. Existem medicamentos eficazes contra a psoríase? Não digo contra a psoríase, mas pelo controle da doença, tá? Tem medicamentos no SUS tópicos, medicamentos imunossupressores e medicamentos de alta tecnologia, que são os chamados imunobiológicos. Perfeito. São 4 que trouxeram realmente um alento para aquele paciente que não respondia mais aos tratamentos convencionais, e hoje ele tem pelo menos 4 medicamentos que ele pode o médico lançar para tratar essa psoríase de moderada a grave. Mas me diz uma coisa, só para que o ouvinte tenha a clareza da informação. A psoríase, pelo que você está revelando, me parece que é uma doença crônica, ela não tem cura, mas tem controle, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. É que esse paciente tem que ter ciência que ele vai viver a vida toda com essa doença. Agora, então, é possível, por exemplo, se ele tiver um apoio terapêutico, e tiver os medicamentos adequados para a inibição da manifestação da doença, ele pode viver o resto da vida, talvez, sem que a doença se manifeste mais uma vez, né? Não, ele tem crises, viu? Tem crises. Mesmo com o controle, existem alguns gatilhos na doença, como o próprio estresse, outras doenças como uma própria lesão na pele que ele sofre. Isso tem medicamentos como o lítio, que provocam a desacerbação, vamos dizer, faz com que a doença acelere, né? Porque esse paciente ele vai viver, mesmo com tratamentos controlados, que tem controle da doença, pode sim ter crise. Infelizmente a doença não tem como a gente prever, né? Olha, vai acontecer isso, mas o emocional tem um peso forte, né? O estresse emocional, para essa piora da doença. Tá certo. Gladys Lima, olha, foi um prazer enorme te receber aqui no Revista Brasil.
Infelizmente, nosso tempo já está se esgotando. Eu torço para que você tenha boa sorte, né? Uma boa sorte nessa luta, né? Em prol do tratamento, né? E também de médicos que sejam especialistas nessa doença e que possam atender os milhares, os milhões de pacientes que sofrem hoje com essa doença, que, como você disse mesmo, né? Ela tem um grande impacto, né, na vida das pessoas que sofrem com essa doença, portanto, hoje no Dia Mundial da Psoríase, tá certo? Muito obrigada e convidando todos, né, a estarem aqui no Senado e também na Câmara hoje, às 14 horas, no auditório Freitas Nobre, onde estaremos debatendo sobre a doença. É público e gostaríamos muito de contar com os pacientes, profissionais de saúde também. Tá certo. Bom? Muito obrigada pelo espaço, viu, Pedro? Um grande abraço. Outro para você. Essa foi Gladys Lima, que é presidente da Associação Nacional de Pacientes que sofrem da psoríase e também da artrite psoriásica.